Olá para você que se liga no nosso podcast Balança a Rede. Segunda-feira, e claro, a gente está aqui para discutir o fim de semana dos times mineiros. Ninguém venceu, nenhum mineiro fez 3 pontos nesta rodada do Brasileirão, mas tivemos jogos agitadíssimos. O Galo foi ao Rio de Janeiro encarar o Vasco no Maracanã, quase um polo aquático no segundo tempo, né? Que gramado Maracanã, vamos falar sobre esse jogo onde o Filipão acabou derrotado mais uma vez. Vamos falar do Cruzeiro também, que cedeu o empate ao Corinthians, já ali, faltando 30 segundos para acabar o jogo, perdeu a bola, faltando 9 segundos para terminar o acréscimo dado pelo juiz. Tomou o gol, né? Enfim, o Coelho também encontrou mais uma derrota para o Fluminense e segue na lanterninha do Campeonato Brasileiro. Fim de semana para ser esquecido, né, pelos times mineiros, ou ser lembrado para servir de lição. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Garcia Júnior, apresentador do MG Noir. Boa tarde, boa noite para todo mundo aqui, para quem está assistindo. Um fim de semana, assim, bem o futebol mineiro, né? Não teve nada que salvasse. Alguma coisa salvou? Eu não vi nada que salvasse. Nem no Cruzeiro, nem no Atlético, muito menos no América. O América continua tomando um caminhão de gols. Virada. E o zagueiro é o melhor em campo, foi o Iago Maidana, sabe? Vai entender, assim, o Cruzeiro não consegue segurar resultado. O Pepa é um técnico em formação. E ele é tão inexperiente, o time também é inexperiente, não consegue segurar resultado. E o Atlético, aquela xanguana. O Atlético, aquele negócio. O Atlético não evolui, não, evolui sim. Porque evolução não é sinônimo de melhoria, gente. Quando alguém morre, falei hoje no MG Noir, quando alguém morre, tá lá no prontuário médico. Evoluiu para óbito. Então evolução não quer dizer que significa melhoria. O Atlético tá piorando. Teve uma semana para trabalhar e não apresentou absolutamente nada contra o Vasco. Dê as boas-vindas, Poliana Salles, nossa Olá. produtora. A situação tá difícil. Demais. E tem sido recorrente, né? Se a gente pegar um recorte aí dos últimos 10 jogos dos mineiros no Campeonato Brasileiro, o América não venceu nenhum jogo, o Atlético venceu 2 e o Cruzeiro venceu 2. Em 10 é muito pouco. O Cruzeiro tá a 6 jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Vasco, que assim, já tem um tempão, né? Foi início de julho. O Atlético, a gente achou que ia engatar aí uma sequência de 3 vitórias, perdeu pro Vasco. Assim, o Atlético ressuscitando o Vasco, né? Garantindo 6 pontos pro Vasco ali dos poucos que ele tem. E o América, gente, o América é caso perdido, né? Eu acho que já era. Você acha, Comini? Todo mundo reagindo Caso e o América perdido? continua lá. Será? Quem tá com a gente também é Henrique Comini, nosso editor de esportes aqui do nosso bloco de esportes do Balanço Geral. Comini, você acha que tem que jogar a toalha mesmo pro América e a situação dos outros times mineiros? Se jogar a toalha não, né? Enquanto tiver chances, tem que lutar com todas as forças para conseguir o que a gente acha que realmente é muito difícil. Não é porque a gente não tem boa vontade com a América, a gente tem, né? A gente quer, pra gente, imprensa, é muito importante que a América consiga. Agora, a gente já tinha falado da semana passada, vai jogar contra o Fluminense lá. A chance de sair com um resultado positivo é grande? Não. Mínima, inclusive. Exatamente. Agora vai pegar o São Paulo. É um jogo que dá para vencer? Dá. Mas expectativa, assim, se a gente parar para pensar, se eu colocasse dinheiro ali, você acha que eu ia apostar no América? De jeito nenhum. Agora, o retrato dos times mineiros é o que a gente está pintando desde a primeira rodada. Nós estamos na primeira rodada do retorno e na primeira rodada do Brasileirão, os 3 times perderam para esses mesmos adversários. Agora o Cruzeiro conseguiu um empate, mas com um gosto de derrota. Foi derrota. Eu acho que se o Cruzeiro estivesse perdendo ali no primeiro tempo e perdesse pro Corinthians, não ia doer tanto do que tomar esse gol faltando 10 segundos para terminar o jogo. Você trouxe um recorte aí, pra gente começar falando do Atlético, de 10 jogos aí. O Filipão completou 10 jogos no Brasileirão pelo Atlético. A campanha dele, gente, só não é pior do que do próprio América e do Santos. Ou seja, ele faz uma campanha nível 18º colocação. Campanha de rebaixamento. Não deu certo. Tá na hora da gente chegar e admitir que não deu certo. Tem aposta que a gente sabe que... Porque tudo no futebol é aposta. Só que tem aposta que tem um risco maior e um risco menor. E assim, não precisa entender muito de futebol para saber que o Filipão não era uma aposta assim certeira. Tá muito assim, era muito provável que daria errado, como deu. Porque, como eu vivo falando, quando você contrata Filipão, Luxemburgo, essa turma toda, você não está nem olhando para o presente, você está olhando para o passado, o que dirá para o futuro.
Porque não tem assim a menor condição. O Corinthians tomou uma surra de bola do São Paulo no meio de semana e veio aqui com um time todo lenhado e o Cruzeiro ainda conseguiu perder 2 pontos para esse time do Luxemburgo, que não joga absolutamente nada. O time principal é horroroso, que dirá esse time reserva do Corinthians. A gente viu lá. E o Rafael não fez defesa no jogo. O Rafael nem encostou na bola, Na praticamente. verdade, o Corinthians acertou o gol do Rafael só no segundo tempo, né? Ué. Foi uma E aí, finalização do gol. é o que eu tô falando Antes aqui, o da dia do que eu falei isso a gol, né? primeira vez aqui, eu já falei no MG Noir, no blog de esportes, eu falava. Eu falei que a Poliana quase me matou. Bem antes do jogo contra o Palmeiras, eu falava assim, se não passar do Palmeiras, porque a gente precisa ser coerente, e eu, pelo menos, eu tento ser coerente. Se não passar do Palmeiras, pode dar linha no Big Phil, no Filipão. Mesmo porque ele veio para jogar a Copa. A Libertadores. a gente- Não justificava. Porque não justificava trazer o Filipão nem para Libertadores. É uma coisa assim. Você tem o Cudê com uma linha de trabalho, os jogadores todos contratados para ele. Você vai contratar um treinador, nada a ver que é o Filipão. Então, assim, o Atlético não apresenta melhora nenhuma. Uma semana de trabalho agora pro jogo contra o Vasco, nada. A gente viu no Maracanã ontem. Uma marmota. Para mim, numa boa. Dispensa o Filipão, muito obrigado. Tentamos, não deu certo. E deixa o Lucas Gonçalves, que é da Comissão Técnica Permanente, que pelo menos vai economizar. Porque pior do que isso aí não fica, gente. Vai me desculpar. Pior do que isso aí não fica, não. A gente já tinha comentado aqui que o que manteve o Filipão pós essa derrota da Libertadores foi aquela vitória que ele teve no domingo. E aí eu acho que aquilo ali e essa Contra o e São Paulo. Contra o São Paulo, depois teve outra, né? A última. Bahia. Contra o Bahia. Então eu acho que essas 2 vitórias até então mantiveram o Filipão. Mas perder pro Vasco, pelo amor de Deus, né? 2 vezes, né? Porque o Atlético é o único time. O Vasco tem 4 vitórias no Brasileirão. 2 contra o Atlético. É. Ou seja, a situação é assustadora. E para a preparação do jogo do Maracanã contra o Vasco, o Big Phil, né, o Filipão, estava suspenso. E aí foi o Pracidelli, que na coletiva de imprensa você fala assim, a gente já sabia que a arma forte do Vasco é ao lado esquerdo ali com o Piton. Aí nós colocamos o Edenilson para marcar, vai segurar. Onde sai o gol? 4 minutos. Onde saiu o gol? A marcação, o trabalho todo demorou 4 Demorou minutos. 4 E minutos. logo depois teve uma bola na trave, no cruzamento Foi. do mesmo lado. Sim. Ou seja, bom, preparação será que foi bem feita? Até sabia que o lado forte do Vasco era ali. A defesa mas do não foi bem Atlético. feita, né? O Edenilson, será que era o cara para fazer essa função? Mais ou menos que a situação. O diagnóstico foi bem feito, né? O remédio não funcionou. E o É a Atlético execução, né? só não tomou mais gol porque o contra-ataque do Vasco, o ataque do Vasco é horrível. Porque O tiveram Vasco mandou 2 bolas no oportunidades, travessão. Mandou. O Todo Vasco escanteio comandou do- as ações Todo no campo o tempo escanteio que todo. o Atlético cobrava, sobrava pro contra-ataque do Vasco. A gente vê problemas individuais, que são muito claros, e problemas coletivos. Individuais, num cruzamento na área, um zagueiro não sair do chão, não levantou uma folha de papel do chão. O Gemerson, né? É, A gente vê no gol. Você pode ver que É o lance do gol. todo adversário, mas todo adversário do Atlético vai finalizar e acaba fazendo gol, ele finaliza com tranquilidade e facilidade. Você viu o Gemerson no corpo mole, o Lemos, se não me engano, ficou olhando, observando, torcendo com o olho. E não foi incomodado. Deixa foi assim cruzar contra o pela Veiga. Contra o Veiga aqui, contra o Palmeiras, o Veiga finalizou tranquilamente. Você pode reparar. Pega todos os lances de gols que o Atlético toma, o cara finaliza com uma tranquilidade danada. Quer dizer, até a defesa, que era um ponto forte do Filipão, Exato. já não é essa Brastemp E o toda. repertório de ataque muito limitado, né? O Atlético hoje vive de bolas levantadas na área, porque não são cruzamentos, são realmente bolas alçadas na área para ver o que acontece, e chutes de fora da área, principalmente com o Hulk. Ele teve uma chance dentro da área e até falou que a bola chegou meio em cima, ele chutou atrasado e em cima do goleiro, enfim. Mas foi a única chance clara do Atlético no jogo O inteiro. Hulk ultimamente está dependente desses gols de falta que ele faz, né? Assim, ele tenta, às vezes acha, mas quando... Com a bola rolando, você acha que o Hulk tá devendo? Que o Hulk tá já Todo mundo entrando devendo. numa descendência, assim, na criação Eu acho do que jogo? tá todo mundo devendo, como disse o Garcia, mas pelo menos ele é o cara que ainda tá tentando, sabe? Você vê o Hulk dando carrinho, voltando para marcar, indo na E frente. ele é a esperança não de fazer omisso. alguma coisa diferente, ele é Exato. ele. Se ele sai, aí pior ainda mais. Pois é, aí você tá precisando empatar, você já começa perdendo lá no intervalo do jogo. Por que você não tenta uma alternativa, colocar um Allan Kardec? Ele foi colocar Ele o Allan colocou o Kardec Vargas, com né? 38 Ele colocou minutos o do Vargas segundo mais tempo. cedo, né? Pois Colocou é, o Vargas mais mas cedo. tem uns caras, gente, que Sim, a torcida sim. do Atlético já sabe que não vão render. Um deles é o Vargas, Vargas. Né? Aí nós temos que cobrar do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que renova o contrato do Vargas por 3 anos. Que renova um contrato do Pedrinho, gente, que ficou 1 ano na Cidade do Galo. Sabe Machucado. quantos gols que ele fez? Nenhum.
Sabe quantas assistências um meia Pedrinho fez? Uma. Como é que você renova o contrato desse cara por Eu mais também não um ano? entendo essa moral toda que o Rodrigo Caetano tem, porque numa boa, pra mim não é isso tudo também, nunca Não. foi, nem no Flamengo, nem em lugar nenhum, estamos nem no vendo. Inter, onde passou, e ele tem uma moral tremenda nesse time do Atlético, não sei porquê. Será que o Rodrigo Não vejo Caetano nada demais, não sabia numa lá boa. atrás que o Cudê- Brabo era o Maluf, o finado Eduardo Maluf. Esse tinha o respeito Isso de é bom. todo mundo, esse era bom. Será que Agora, o Rodrigo Caetano, Rodrigo ele lá atrás ele não sabia, porque ele trabalhou com o Cudê no Internacional. Conhecia Será que ele a não figura. sabia que o Cudê, que tinha saído com o Inter na liderança, mas deixou o Inter e abandonou o barco, será que ele não sabia que o Cudê tinha fazer a problemas? mesma coisa, né? Poderia fazer a mesma coisa se deixar o Atlético no meio da E fez, temporada? né? E fez. Entendeu? Aí eu acho que tem problemas estruturais, montagem de elenco, problemas do técnico e problemas Mas individuais. é um problema do futebol de maneira geral, né? Porque o Cudê abandonou o Inter no meio do trabalho, reclamando de reposição, reclamando de elenco, com o mesmo discurso aqui do Atlético. E hoje está onde? No Inter, né? Ah, voltou Voltou. pra lá, né? Então, quer dizer, Passou, né? a Libertadores. memória é curta também no futebol, pelo jeito, né? Porque quem tá lá vivenciou O o que nome ele fez disso lá é há pouco falta de tempo. planejamento. Todo É. mundo que fica sem técnico no Brasil hoje não tem um planejamento para o futuro. Além disso, o Poli, o pessoal não é do ramo, gente. O pessoal não é do ramo. O que eles fazem aqui no Brasil? Eles terceirizam o departamento de futebol para o treinador. Quando o treinador não dá conta de fazer isso aí, ele cai. O Palmeiras fez isso com o Abel. Terceirizou o departamento de futebol para o Abel. Quem manda no futebol é o Abel. A Leila só assina o cheque lá e aí quando ela veta alguma coisa é questão financeira. Ó, a gente não tem dinheiro, a gente tem dinheiro, a gente tem dinheiro. Nem o Anderson Barros, que Mas é o esse é um diretor conceito de futebol, importado, né? O manager do futebol europeu. É uma tendência de mercado. Pois é, de mas futebol. eu acho que aí que os dirigentes brasileiros precisam evoluir para chegar nesse patamar de chegar e discutir uma questão técnica com o treinador e comissão técnica. Porque fica muito fácil você terceirizar, igual o Flamengo terceirizou para o Jorge Jesus, depois nunca mais conseguiu terceirizar para ninguém. Tentou terceirizar para o Rogério Ceni, que não conseguiu. Deu certo. Repare isso aí, o Luxemburgo era mestre em fazer isso antigamente. É. Ele que comandava o departamento de futebol, ele que fazia tudo, indicava contratação. Mas no Quem Brasil fica, ele quem foi não um sai. dos Na época, precursores. o Filipão também, na época, era ele, o Filipão. Aí depois pegou a reta final do Tele Santana, que também era outro que o São Paulo terceirizou para ele, funcionava. Mas quem não dá conta do recado, se lasca. Mas é o tal negócio, essa questão do planejamento, por exemplo. Você acha que a diretoria do Atlético já está pensando num técnico substituto pro Filipão? Eu acho que Ele tem não. obrigação de estar Mas pensando. não tá. Porque você vê quando o Cudê abandonou o barco. Quanto tempo que ele já vinha ameaçando? O Atlético ficou aí. Eu duvido que o que tava pensando o Filipão. O Filipão Não, vem tanto com que eles tentaram o planejamento Thiago completamente Nunes, diferente. tentaram esse então. que assumiu o Botafogo, Descasso? o que assumiu agora. Não, o Aí Bruno. quando a Bruno quando a Lage. situação Lage. fica insustentável, atira para todos os lados e chega com o técnico nada a ver. E acontece, foi bom você ter falado isso, acontece a mesma coisa no Flamengo, no Atlético. A diretoria fica perdida, só que o Flamengo tem dinheiro, o Atlético não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o Mecenas lá, o Atlético tem dinheiro. O técnico contratado no Flamengo nunca é a primeira opção, repara. E no Atlético também, nunca é a primeira opção. É sempre a segunda, a terceira, da terceira para trás. Nunca é a primeira. Pode ver. Pode pegar todos os treinadores do Flamengo, até o Jorge Jesus na época. Entendeu? O fato Atlético é. também era. O Filipão não era a primeira opção. O Cudê não era a primeira opção. Pode ver aí. O Fato. Cuca sempre é opção no Atlético, né? O fato, gente, é que o Filipão não vai ser o técnico que vai começar o Atlético na próxima temporada. Por isso que ele tem também que trocar. tenho Exatamente. certeza. Por isso. Então, é nesse momento fazer a transição. Se é o Lucas que vai assumir, se não vai chegar um técnico agora, Não, mantém o Lucas até o final do Claro. ano. E aí pensa se ele vai ser a opção para começar, ou então já começa a fazer o planejamento agora. Já tem que começar agora para entender o que o Atlético vai querer fazer no ano em que vai realmente começar de fato de forma efetiva a jogar no seu estádio desde janeiro. Que é um Sim. ano importante na Arena MRV. E tem que ver quem continua, quem sai. E o treinador que quer, um perfil que quer que o time jogue. Tem que Então- ser uma coerência com o que tem lá, com o que pode fazer o ano que vem em contratação. Mas tem que ter alguém para comandar isso aí. Quem que é o cara? Tem torcedor do Atlético, eu já estou escutando aí, conversando, que não concorda com a inauguração da Arena esse ano. Devido ao momento do time, devido aos jogadores que o clube tem, a entrega dos jogadores em campo. Eu vou dar nomes, o Léo aqui em frente à TV falou comigo. Isso é atleticano até mandar parar o Léo. Pois é, o Léo, hoje eu fui tomar café da manhã, Sim. o Léo falou comigo assim, não tinha que inaugurar a Arena agora, tinha que deixar para o ano que vem. Faz show esse ano, porque a gente tem um time que tem
Edenilson, Patrick, os caras andando em campo sem entrega nenhuma. Falou do Lemos, falou do Gemerson. Os jogadores não estão motivados a ganhar. Aí você vai correr o risco de fazer uma inauguração no jogo contra o Santos. Para um time apático desse, perder na estreia do estádio, na inauguração de um estádio? Não dá uma força anímica. Claro que não é unanimidade, mas eu imagino que muitos atleticanos podem estar pensando assim. O Hulk, até na coletiva de imprensa depois do jogo, na saída da zona mista, ele falou que realmente a Arena MRV pode dar essa força anímica que o time precisa. Assim. Sabe, esse entusiasmo que alguns torcedores, o Léo não tá. Pode ser o combustível extra. Aí a torcida do Atlético é aquela torcida que apoia o time, independente. Mas é muito otimismo. A Arena não vai jogar a bola. Esse time precisa jogar a bola, gente. Esse time não joga. O exemplo é o Itaquerão. O Corinthians também inaugurou o Itaquera com essa vibe de vai mudar o momento, vai mudar a chave e tropeçou muito na Arena após a inauguração. E a tendência é o Atlético não fazer grandes contratações, como não fez agora na janela, daqui pra frente. Porque vai ter que pagar o estádio, tem dívida, é SAF agora. Acabou. Você gosta de Hulk, de contratar um cara igual o Hulk. Falaram no Alex Sanches, a lembra? torneira não tá aberta mais da maneira Lógico que não. Então a tendência é o Atlético diminuir investimento no futebol. Então esperar montar um grande... Esperar montar um grande time com grandes estrelas para inaugurar a Arena, esquece. Já tá atrasado, era para ter inaugurado lá em março. Eu acho assim, tem que inaugurar. Também acho. Vamos na expectativa de dar um gás aí pros torcedores que estão andando em campo, né? Pelo amor de Deus. Pros jogadores, né? Jogadores. Os torcedores não. Os torcedores estão aí na expectativa. Você acha que tem má vontade de jogador? Você acha? Sabe? É difícil cravar, né? Mas a difícil. Preguiça a gente vê... É um achismo, né? A gente vê assim... Hoje em dia a imprensa não vai mais para dentro do CT e isso faz falta, né? Faz. A gente está lá no corpo a corpo, no dia a dia, para saber exatamente qual que é a expressão que um jogador passa quando tem uma conversa com o técnico. Exatamente. Esse feeling faz falta. Isso é um bom tema. Olha só, desde que os clubes mudaram essa forma de se relacionar com a imprensa e afastaram os setoristas que não acompanham mais o dia a dia do time, do elenco, nos treinamentos, será que os treinamentos estão acontecendo na mesma intensidade que aconteciam antes? Será que o cara tá jogando o coletivo com a mesma vontade que ele jogava na época que a imprensa estava lá gravando? Você chegou a ver umas nem imagens coletivo que existe mais. A TV Galo divulgou? Não existe. O time do Atlético treinou na semana passada pela primeira vez na Arena MRV. Sim, na Você sexta. chegou a ver algumas imagens do aquecimento feito pelos jogadores? Eu vi muito pouco. A má vontade do Vargas em aquecer? Aí você faz um contraste que a gente viu o Hulk fazendo os mesmos movimentos com aquela vontade, aquele desejo de fazer um bom trabalho. E o Vargas dando o famoso migué. Que aí a gente vê por que tá nessa situação. E por que esse treino foi aberto também, né? Tinha que ter sido aberto, gente. Mas é uma questão de marketing, né? Marketing financeiro, comercial, porque a TV do clube transmitiu no YouTube, né? Isso gera uma receita, assim, gera abrir uma até pra visibilidade. torcida acompanhar treino na casa deles. Mas o momento não tá muito favorável pra torcida, tá muito perto assim, não. Se bem que né? Mas enfim. Agora, falando desses bastidores aí, de rixa de jogadores, de má vontade, até já trazendo o Cruzeiro nesse contexto, o Felipe Machado soltou os cachorros depois daquele gol que o Cruzeiro levou aos 53 minutos, né, no jogo contra o Corinthians, né? Mas aí se mostra que lá dentro, se fora do vestiário, na zona mista, já começou a explodir assim, justamente você imagina na zona mista? Justamente. Mas você imagina dentro do vestiário. Como é que deve ter sido assim a troca de amizades ali? Eu vou levantar pro Garcia cortar. Jogada ensaiada, Garcia? Claro. Assim como o Gilberto que perdeu a bola lá na frente, e aí poderia ter muita gente feito alguma coisa no meio do caminho, ele poderia ter xingado lá no gramado. Ele espera exatamente passar onde a imprensa tá para falar aquilo. Para mim foi intencional. Agora espero que ele fale aquilo pro Gilberto também. Chega no vestiário, cada um quebra o pau, que tem que quebrar sem agressão física, igual aconteceu no Flamengo, mas quebrar o pau de indignação, porque você não pode aceitar um resultado desse e ficar com aquele tom blasé, sabe? Ele tá certo, ele fez aquilo agora, quero ver se ele chega no vestiário e berra. Porque berrar só pra imprensa, só pra aparecer, não resolve. Já que a gente entrou no empate do Cruzeiro com o Corinthians, vamos levantar essa questão então. Faltando 30 segundos para terminar o jogo, uma bola no ataque, um jogador com liberdade, porque a marcação não estava em cima dele, ele dominou a bola com espaço para fazer qualquer coisa. Um jogador de 34 anos, experiente. Contra um de 17, que era o Moscardo. Que eu já falei bem dele aqui, que é muito bom volante. Não, inclusive futuro de seleção, tá? Exatamente. Eu cravo porque ele vai ser joia, viu? O Zenit vai comprar Agora, o Zenit busca todo mundo do Corinthians, exato, né? Que destaca. Bom, o Gilberto tinha como opção
pisar na bola. Não, isso ele já faz, todo jogo. Não, mas Fica tranquilo. segurar a bola. Ele podia ter corrido com ela pra linha, pra bandeirinha, que é uma coisa que muita gente costuma fazer. Exato. Ele podia ter virado de costas e falado, vou escorar. Ele podia ter Esperar voltado receber a bola a pro lateral, que estava na linha dele atrás. Podia, enfim, ter feito N coisas. Inclusive a falta. Menos o que ele tentar fez. jogar. Inclusive a falta. Menos tentar jogar. E aí ele tenta jogar, tenta fazer um passe pro Lucas Silva, que ele vê tentando fazer uma ultrapassagem. Também o Lucas Silva não tinha nada que fazer ultrapassagem, tinha que ter encostado atrás e pedido a bola atrás. Mas não, parece que assim, parecia um bando de moleque juvenil na ânsia de achamos um contra-ataque, vamos fazer um gol. Pra quê, gente? 1x0, 2x0 é a mesma vitória, são os mesmos 3 pontos. E uma coisa que eu sempre ouvi a vida inteira, eu ouvi do meu pai. Final do jogo, tá ganhando de 1x0, fura a bola, joga pro mato, Cozinha. deita no chão e finge que morreu. Inclusive- Mas deita no chão e finge que morreu. Chama o SAMU, fala, só sai Enquanto daqui. o Palmeiras quando a fizeram a funerária mesma chegar. coisa. Enquanto o Palmeiras fizeram a mesma coisa, tomou um gol no Aquele, final. já era o acréscimo do Não acréscimo, tem jogo. né? O Vanderlei Luxemburgo falou muito isso. Nos acréscimos, ganhando um jogo pelo placar mínimo, não tem Não futebol, tem não jogo. tem jogo, não existe jogo, é segurar a bola. O que é matou a cera. seleção contra a Croácia na Copa do Mundo. Pra que subir todo mundo? Lembra do Neymar falando? Pra que subir todo mundo nesse horário? Faltando 4 minutos pro jogo Foi acabar. ridículo. Mas Foi uma horrível, imaturidade, uma patético. infantilidade de todo o time. É do Cruzeiro. porque o Por que que o técnico é Lucas Silva não inexperiente. matou a jogada depois? Gilberto também não fez a falta, nem pra fazer a falta. Lucas Silva, Tomou gente. uma caneta de letra. O Lucas Silva não Lucas faz falta Silva em não ninguém, fez a gente. falta. Mas ele não faz falta Bola em ninguém. atravessou o meio de campo. O Palácios Não, me ele é tomou muito um ruim. drible. Ele é muito assim, ruim. Eu pros sempre dois falei lados. aqui. Gente, Ele é muito ruim, gente. Esse Belton Palácios, eu vou te contar uma coisa, ele é muito ruim. Numa boa. Numa boa, ele é facilmente batido. Ele não ataca, ele não defende. É igual um pato. O pato, não o pato Corinthians, São Paulo. O pato nada mal, voa mal e anda mal. O Belton, ele marca mal, ataca mal, cruza sabe mal. qual é a pior? Pelo eu tava, amor de Deus. Eu tava assistindo o jogo com um compadre meu, Mário Tavares, abraço pro Mário, e ele, pouco antes, tinha falado assim, esse Palácios não ataca nada, né? Não consegue criar nada. Ele só cerca, ele só é bom pra recompor atrás, porque ele cerca bem. No lance seguinte, ele tomou aquele drible lá para um lado, para o outro, desconcertado a bola. Aí ele olhou pra mim e falou assim, também não defende bem não, eu tava enganado. gente. Aqui, a gente viu a entrevista do Pepa logo depois do jogo, e ele, claro, não abriu para a imprensa o que ele vai propor. Ele falou, tem coisas que a gente resolve de forma interna. Eu tenho certeza de que o pau quebrou entre os jogadores com o próprio Gilberto, e é muito provável, aí não é uma certeza, é uma percepção minha, é muito provável que pelo menos nos jogos em Belo Horizonte, por causa dessa briga direta com a clima torcida, com o torcedor, né? o clima do Gilberto com o torcedor, eu acho que ele não volta a jogar no Cruzeiro, pelo menos em Belo Horizonte. Eu acho que ele pode ir muito embora. difícil. Eu acho que ele está piorou. Seguiu o mesmo completando caminho do Dourado. 100 dias, nessa terça-feira, ele completa 100 dias sem marcar um golzinho sequer. É um cara que foi uma boa aposta no início? Sim, pelo retrospecto dele na carreira. Foi uma boa contratação. Exatamente. Foi. Agora, tem hora que não dá certo. Não Futebol não é correspondeu. matemática, que 2 mais 2 é igual a 4. Né? A bola, às vezes, não entra. Não deu certo. E não dá mais para ele continuar tendo, porque vai causar cada vez mais conflitos. Eu acho que ele piorou depois que ele perdeu a posição pro Papagaio. O Papagaio chegou e assumiu o lugar dele. Mas é um lugar Aí ele que- desanimou. Ah, mas isso é recente, isso tem 2, 3 jogos. Ele piorou, desanimou. É, O mas cara não- desanima. Tanto é que ele pega a bola e faz aquela pataquada que fez contra o Não que Corinthians. o papagaio esteja voando, né? Não. Mas o Mas próprio jogou, mas Gilberto pelo menos se já afundou no Cruzeiro. Mas pelo menos Não já é culpa começou do a Papagaio. falar. Sim. O Papagaio pelo menos já começou a falar, Exato. né? Contra o Corinthians já, né, deixou o golzinho dele, já fez a mostrou parte dele. Aliás, o cartão de foi o visita. primeiro gol do Cruzeiro no Mineirão nesse ano, gente. Não, Em gente, 6 jogos, é 5 inacreditável. jogos, né? Sim. 4 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, não tinha conseguido fazer um golzinho. E não ganhou o de último ninguém. no Brasileirão do Cruzeiro no Mineirão foi do Sassá em 2019, Nossa. antes do rebaixamento. Nossa. Ou seja, pelo amor de Deus, gente, o Cruzeiro tem que fazer mais, mesmo que não tenha as melhores peças, igual você disse aí do Pepa, né? Tem que fazer mais do que fez nesse Eu ano. acho que não tem. Assim, tá, tudo bem que ele insiste em colocar o Nicão em campo. Mas o Nicão não foi tão mal assim. Mas nesse- é um nesse salário campeonato alto, você acha que não tem Corinthians, uma imposição também de mercado? Ah, tem que pôr o Nicão pra jogar pra ver se alguém leva ele Não vejo no nada mercado demais no estrangeiro. Nicão, gente. Nada demais. Tá, O banco do eu acho que Cruzeiro não não tem nada, né? Vamos combinar que Pois é, mas quando aqui- começa a substituir, mata o time. Pois é, mas será que o Stênio e o Paulo Vitor não estão treinando melhor do que o Robert, o Nicão e o O Gilberto? Paulo Vitor não gente? deve estar treinando, né? Porque ele parou de ter oportunidade. Ele entrou contra o Vasco, Pois é, nessa ué. vitória que a gente lembrou. Ele entrou depois disso?
Não me lembro. Se tiver Pois entrado, é, foi um joguinho mas só será? e poucos minutos em campo. Porque eu não tô vendo o Paulo Vitor E a ser substituição aproveitado. do Pepa, tirar o Arthur Gomes, vocês acharam que foi precipitada? Muito antes. Porque o jogador era o Ele melhor saiu em campo. insatisfeito. Ele não queria gostou da sair. substituição, não. Por mais que ele tinha tomado ali o cartão amarelo, eu achei que foi precipitado aquilo ali. Agora, falta alguém para organizar o jogo do time do Cruzeiro, porque não... O Lucas Silva, gente, O meio é o ele Lucas é Silva. para ele é para encostar no zagueiro e fazer a transição ali. Não ele armar o jogo, porque não dá. Tanto é que no primeiro tempo não saiu nada. Não saía nada, porque ele estava mais recuado, o Lucas Silva. Depois adiantaram. Porque o Cruzeiro jogou com 4 atacantes. Não... Entrou, inclusive, Sabe? com 4 atacantes. Mas você pode jogar Me com surpreendeu 50. e eu achei legal. Não, e você pode. Não, eles inverteram, aí inverte. O Wesley inverte com o Bruno Rodrigues, que inverte com o não sei quem tem. Aí não vai acontecer nada, porque não tem ninguém para organizar o jogo. E a gente não pode esquecer que era o time reserva do Corinthians. Não, ué. é inadmissível. Experiente ali o Cássio, que é o goleiro titular. Agora o restante do time praticamente todo reserva. O Bruno Mendes, que é um lateral zagueiro. O Rojas, que é o camisa mas 10 é lá. experiente. O Rojas e o Giuliano, muito rodado, seleção Volante. brasileira, mas hoje também é banco do Corinthians. Ou seja, e o resto molecada. E o Foi. Cruzeiro não conseguiu aproveitar as oportunidades contra esse time. Agora, a gente falou aqui do Atlético, não é hora de trocar o Filipão. Você vê o Pepa, Comini, como um treinador que tem um perfil para chegar no vestiário após um empate com sabor de derrota como esse e dar um soco na mesa, olhar na cara de cada um, apontar o dedo, realmente chamar o jogador na responsabilidade, com imposição, da maneira que tem que ser feito. Gente, tem treinadores que eu conheço que o Gilberto não ia entrar no ônibus para ir embora. Ele fala assim, pega um aplicativo aí e vai para sua conta que eu não quero ser nem dentro do ônibus. E será que o Pepa tem esse perfil para fazer isso nesse momento? Cara, pra ser bem honesto, a gente ainda conhece muito pouco da intimidade do trabalho do Pepa. Primeiro porque a gente não tá lá dentro, né? Pra saber exatamente como é que é o dia a dia. E segundo lugar, porque ele, como vocês disseram no início ali, ele é um cara que tá começando a carreira. Então a gente tem que saber como é que esse cara lida nos grandes resultados, nas boas vitórias e nas derrotas. É a partir desse momento que a gente vai construir a imagem que a gente tem sobre ele. Agora, eu acho que a gestão de vestiário é um trabalho fundamental para o técnico, porque os próprios companheiros do Gilberto devem ter chegado lá espumando. E às vezes é o caso até do técnico segurar um pouquinho naquele momento para evitar uma tragédia maior, porque pode sair até vias de fato. A gente viu, né? O Machado, seja jogo de cena ou não, mas quebrou uma peça do Mineirão. Você imagina lá dentro como é que pode ter sido. E às vezes você chegar no dia seguinte, o dia seguinte foi domingo, foi folga. Na segunda-feira, aí você tomar as providências necessárias. Que seja o afastamento, olha, infelizmente não dá mais, ou que seja, enfim, no meu caso, eu Alisson penso... foi afastado por outras coisas, né? A segunda vez, né, do Alisson. Ele Eu agora é penso, a definitivo. minha impressão é de que, não é uma informação, é uma percepção de que o Gilberto não joga mais no Cruzeiro. Gente, e o América, hein? Virando a página do Cruzeiro aí, indo para outro time que também anda fazendo muita raiva. Só uma coisinha, o Edu só não ficou no Cruzeiro porque tá muito acima do peso. Tanto é que lá em Continua. Curitiba... exato. Tanto é que lá em Ontem Curitiba o jogou- povo tá horrorizado. Fez gol, né? Fez Mas era pra ele gol. ter ficado no Cruzeiro, mas é questão também da parte Uma física. falha do Fabrício Bruno, a bola atravessada Exato. na área do Flamengo, o goleiro também não saiu. Ele empurrou pro gol, muito bacana, eu gosto muito do Edu também, é um cara muito carismático, né? Se entrega bastante nos jogos. Mas, gente, assustadora a forma física do Edu, né? Do jogador profissional Me deixa esperançoso de ter um corpo de atleta. Você tá lá. Você viu o Fica Paê tranquilo. chegando no Vasco também? O Paê também bem redondinho, né? roliço ele, dá? Mas já demorava a estrear no Achei Vasco. pai viu? esse comentário. Se botar um cinto, ele vira um 8. Então, O América? O América tem quase 8 pontos no campeonato. 10 Todo pontinhos mundo na reagindo, tabela do menos o Campeonato América. Brasileiro. Tá Pois todo é. mundo reagindo. Tá todo mundo reagindo. E isso, inclusive, é uma preocupação pro Cruzeiro e até pro Atlético também, Exato. né? Porque O Cruzeiro tá a 3 pontos. 4 da zona do rebaixamento? vai Cruzeiro. E detalhe, com o Corinthians, que é bem abaixo, com um jogo a menos. E o Vasco também tem um jogo a menos. O Vasco tem jogo a menos, a América tem jogo a Garcia- menos, que é a América e A Vasco, gente inclusive. tava conversando aqui antes de começar o podcast, ele falou uma O Cruzeiro coisa tem 4, o que Atlético vale tem 6 muito. também, é muito pouco. Que eu falei? Garcia falou assim, se o Cruzeiro entrar na zona de rebaixamento, não sei se sai, não. Com esse time aí, com esse treinador inexperiente, não sai não. Pois é, então, né? Não sai porque não vai contratar um treinador de peso, porque o perfil da diretoria do Cruzeiro é contratar treinador que está começando, como foi o Pesolano também, que está se formando ainda.
E não tem dinheiro para trazer alguém para chegar e bater na mesa, sei lá. Acho que esse time do Cruzeiro aí tem que abrir o olho, viu? Uma boa. Tem que ficar esperto. E o retorno fica mais difícil. O América é outro. Você acha que o América escapa? Olha, eu acho muito difícil, gente. Na calculadora, a conta é muito difícil. O América tem que vencer todos os jogos em casa, pelo menos. Para sonhar em escapar da zona do rebaixamento, para se salvar nessa temporada. De outros resultados, né? Ganhar todos os jogos em casa, lembrando, contra adversários, inclusive da parte de cima da tabela. E que no estão momento no do campeonato G4, no G6, e o campeonato está ficando cada vez mais difícil, porque tem um bolo de time ali. O Botafogo desgarrou, né? O Botafogo disparou, dificilmente vai ser alcançado. Também estão indo para o mesmo caminho de mas ainda estão ali num bolo ainda de 10 pontos do Palmeiras. O Grêmio, né? O segundo colocado hoje. Pro Atlético, que é o 11º, são Grêmio, 10 né? pontos. E o Santos venceu ganhou o do Grêmio. O Bahia goleou o Bragantino. O Santos ganhou do Grêmio numa jogada assim também difícil até de compreender, né? Deram um balão da área do Santos para isolar a bola. O Ferreirinha parou, o Reinaldo parou, todo mundo achou que a bola tinha saído, a bola não saiu. E continuou, fez uma parábola assim, continuou em campo. O Mendonça, Speed Mendonça, falou, ué, não saiu não, só puxou a bola para dentro da área do Grêmio praticamente, rolou pro Soteldo, que rolou pro Furt. E foi uma virada, assim. O Renato saiu igual o time do Cruzeiro saiu do jogo contra o Corinthians. O Renato saiu com esse sentimento também. Soltou os cachorros na coletiva, falou infantilidade, maturidade. Tem 11 pontos, gente. O América tá do Bahia. É muita coisa, tá doido. 11 pontos. Não, só do Curitiba já são 4. É a distância que o Botafogo tá do... É um milagre, né? O América hoje escapar é um milagre. É a mesma coisa. 37 48. Não. E pode perder um gol igual aquele que o Mastriani perdeu ainda no primeiro tempo, quando o Fábio deu um presente, tentou isolar a bola, bateu nas costas do jogador do América, sobrou pro Mastriani sem goleiro, um cara que a gente viu fazer gols, é o maior artilheiro dos times da Série A no segundo semestre do futebol brasileiro, fez mais gol que Gabigol, que Cano, fez mais gol que Tiquinho Soares, e perdeu um gol daquele com gol vazio? Contra time grande, você não pode perder a chance de matar o jogo. Isso serve, por exemplo, o Cruzeiro também contra o Corinthians. Teve 2 chances para matar o jogo. Nossa. E não matou. E aí aconteceu uma coisa com o América. Acontece direto. Lá em São Paulo também deveria ter feito gol o Cruzeiro contra o Palmeiras, não fez. O Cruzeiro tá tomando muito ali nos acréscimos, né? Perdeu falta 4 pontos aí por causa de falta acréscimo. De responsabilidade, maturidade no jogo. O Mastriani, inclusive, é o artilheiro da Copa Sul-Americana. Né? E quinta-feira tem América e Fortaleza pela Copa Sul-Americana. E a gente já tinha até São Paulo, exatamente, a gente já até tinha falado aqui. É claro que você não vai jogar a toalha no Brasileirão. Que tem que ser a permanência, é o principal objetivo da temporada. Mais importante claro. que o título da Sul-Americana. Mas nesse momento eu acho que não pode nem desistir de jogar a Sul-Americana, como já tinha desistido no passado, porque a América tentou, jogou um time reserva e foi se classificando. Eu acho que agora tem que jogar para valer mesmo. Com esse objetivo de conquistar, para tentar, inclusive, salvar uma temporada que está quase que perdida. A gente viu o Juninho sair de campo ontem como o jogador que mais vestiu a camisa do América na história. Ele passou o goleiro Milagres, fez 373 jogos com a camisa americana. O Kanté brasileiro. Kanté brasileiro. Boa comparação. E ele também perdeu um gol no primeiro tempo, assim, a bola sobrou para ele, cara do gol, passou raspando a trave. O Cano fez o gol, né, o Cano. E de manhã, o jogo foi sábado, à tarde e noite, né? E de manhã a filha do Cano nasceu, lá no Rio de Janeiro. Pra ela o gol, né? Então, pois é, então, você sabe o nome que ele colocou na menina? É com L. Leonela. Mas sabe por quê? Ah. Léo de Lionel Messi e Nela de Antonella, que é a mulher do Messi. Ele juntou Lio e Antonella. Lionela, que chama a filha do Cano, em homenagem ao Messi e à mulher dele. O importante é que vai vir com saúde, né? Já tem um gol. E olha que o Comini é argentino. Nasceu bem. E olha que o Comini é quase um argentino, quase um cidadão honorário de Buenos Aires, está falando isso. Olha, mas realmente, assim, o Juninho, eu tava querendo dizer que saiu até constrangido de campo. O pessoal falou com ele, acabou de bater um recorde pessoal, aí falou, tô feliz. E a gente vê nessa fase, a gente vê o carinho que o Juninho tem com a América, né? Porque às vezes o jogador fala assim, minha meta pessoal tá batida, muito legal. E é um cara que tá vivendo no América e é o capitão do América. E é um cara simples, humilde, do dia a dia. A gente que já cobriu dia a dia de clube do América, tá nos jogos, é um cara sempre atencioso. Que pena, né? Poderia estar comemorando essa marca aí com um momento bem diferente do América, como foi nas últimas 2 temporadas, né? Não, mandar um abraço pro Josiel, que mandou um galo aqui, né? Então, deve ser atleticano, tá? Valeu, Josiel. E
tem um comentário aqui do Léo Gimenez, ele tá assim, América e Curitiba já caíram e faltam 2 vagas que o Cruzeiro e o Atlético tem que ficar de olho ali pra não garantir essas vagas. E eu concordo com ele. Grande tá? Léo, nosso colega. Léo, Jornalista. Mas o Abraço, viu, Léo? Curitiba ainda tá dando mostras de que tá, sabe, melhorando. O América Sim. nada, sabe? O América nada. O Curitiba era pra ter empatado com o Flamengo. O Gerson que acertou aquela bomba lá. E que chute, Que né? chute do Gerson. Os golaço. acréscimos. Não tá calibrado Flamengo? só com a mão também, não. Com o pé também tá É, forte. mas na né? verdade o Varela cismou e foi pra cima. Ele se Foi. esquivou 2 vezes, que eu fiquei sabendo. Foi. Ele disse 2 vezes. Na terceira eu disse, Pum! No Varela. Mas Não o justifica, Uruguai, mas né? enfim. Esquentado, né? Nervoso, não leva desafio pra casa. Só que ele escolheu o cara errado pra brigar, né? Isso é grande e forte. Pô. Tanto é que quando o Pedro tomou o soco do preparador físico, quem deu um gogó no preparador físico, quase que um mata-leão, e segurou o preparador físico foi o Gerson. Ou empurrou ele parece, Exatamente, na parede, na quebrou a parede. parede. Isso, o Gerson é muito forte, tá doido. Agora, depois rolou um afago nas redes sociais, né? O Gerson desejou boa recuperação pro Varela, que sofreu uma contusão É questão do marketing, na Copa né? do Brasil, Assessoria né? de imprensa. O Varela trabalho agradeceu, direitinho. falou estamos juntos, né? Por um Flamengo melhor, enfim. E tá o caos Passaram no um Flamengo. pano. Tá o caos no Flamengo. O Sampaoli, aquele amor pelo balão, pelo amor de Deus, aquele time. O Sampaoli é contra a velocidade, cara. Pega a bola e começa a cadenciar o jogo. E aquele jogo posicional, o Bruno Henrique atarrachado de um lado, gente, não funciona. É outro que vai cair também. Não vai durar. O Flamengo tem que dar um jeito. Ou então manda todo mundo embora. Reformula o elenco. É só corrigindo a Mas- informação que nós temos aqui, que o Grêmio não é o vice-líder, é o Palmeiras. É o Palmeiras. Ah, E o Flamengo vem. Acho que o Grêmio saiu até de Ah, porque o Grêmio perdeu Exato. realmente. Perdeu. Era Colocado. isso, estava cotado para chegar à vice-liderança. Exato. Boa, Comini, muito bom. Gente, então, nessa vibe, esperando dias melhores, a gente se despede. Nossa, por Todo mundo que favor, acompanhou né? o nosso podcast Balança a Rede. Lembrando, fica aí disponível no YouTube do Balanço Geral MG toda semana. Fica também no seu tocador de podcast preferido. De segunda a sexta, 12:30, tem o nosso bloco de esportes no Balanço Geral. Você é nosso convidado. Cola com a gente para ver todos os lances, para saber tudo que aconteceu. Também tem nosso bloco de esportes todo dia no MG no ar, a partir das 7 horas da manhã. Eu e meu amigo Garcia Isso. Júnior estamos lá, batendo ponto. Exato. É ou não é? Você pagar os Obrigado. boletos, né? Obrigado, Poli. Valeu Eu mais que uma vez. agradeço. Show. Valeu, Comini. Vamos fechar nosso bloco de esportes? Bora, tá na hora, né? Na hora, né? Daqui a pouco tem Pois notícia é. do Balanço Geral. Abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.